sejam bem-vindos ao seminário da hora do almoço na Universidade Aberta. Hoje temos uma sessão especial, um convidado especial que nos deu a honra de assumir a conferência desta sessão, o professor Claude Stuczynski, que está em Lisboa em jornada de investigação e que é o presidente do Instituto de Estudos Avançados, ligado ao Departamento de História Geral da Universidade de Bar Ilan, em Jerusalém, e que nos vai falar sobre revisitando a posição do padre António Vieira perante os judeus e cristãos novos. O professor Claude é um grande especialista na história dos cristãos novos na Península Ibérica, especialmente em Portugal, e por essa via também se interessa pelo padre António Vieira, que o padre António Vieira, como todos sabemos, teve uma relação e pensou o Estatuto dos Cristãos Novos em Portugal de uma forma especial. E o professor Claude, portanto, interessa-se pelo padre António Vieira por esta via, que ele tem estudado aprofundadamente e tem entre os seus livros publicados, tem um que assim se intitula Os Cristãos Novos em Portugal no século XX. Portanto, é alguém que, sendo especialista em história moderna, também estuda os cristãos novos na perspectiva da longa duração, portanto, na época moderna e contemporânea, sendo um estudioso de mão cheia, com obra extraordinária de investigação, com artigos científicos, com coordenação de obras, e ao mesmo tempo é um poliglota que fala eximiamente português, nasceu em Montevideo, no Uruguai, depois acabou por se fixar em Israel e, portanto, é alguém que também é um cidadão do mundo e que também se identifica de algum modo também com aquilo que foi a trajetória dos cristãos novos, que também foram cidadãos do mundo durante muitos séculos, e ainda o são hoje. Senhor professor, é uma alegria recebê-lo, obrigado pela sua disponibilidade e a palavra é sua. Muito obrigado, professor José Eduardo Franco, muito obrigado pelo público presente e virtual e potencial. Eu sei que não são horas propícias para falar de uma temática complexa, e o tempo caloroso tampouco ajuda a tudo aquilo, mas eu espero que a minha pequena contribuição tenha certo interesse. De facto, eu me interesso pelo fenômeno cristão novo, mas também eu me interesso pelas raízes teológicas judaicas do cristianismo também. E seja com respeito ao passado, ao presente, mas também com respeito ao futuro. E, portanto, ali, claro está, a obra do padre António Vieira tem uma relevância para mim muito importante. Eu vou passar a ilustrar a minha contribuição com um PowerPoint muito simples. Aqui eu resumo de uma maneira, eu diria, impossível, a vida longa e muito intensa desta grande pessoa que foi o padre António Vieira. E estas datas que eu mostrei aqui tem fora de lembrar, o público menos especializado tem um propósito muito claro, e que a visão do mundo, a visão teológica e política do padre Vieira tem muito a ver com seus vais e vens geográficos entre o Brasil e a Europa. Tem na história do padre Vieira várias vezes em que o padre Vieira, português, mas que vai a crescer no Brasil e tomar as ordens, ele vai ir e voltar
entre Brasil e Portugal, mas também outras partes da Europa, isto que se pode chamar um zigue-zague geográfico, tem muito a ver com o zigue-zague teológico e messiânico do Padre Vieira. Agora, uma das questões na qual o Padre Vieira se ocupou muito foi a questão dos judeus e dos cristãos novos. Com respeito a segundos, o Padre Vieira foi um defensor da integração dos cristãos novos, é muito violento, crítico da Inquisição portuguesa, no sentido que, através dos prejuízos do Santo Ofício, em vez de contribuir à integração dos cristãos de origem hebraica, estava finalmente fabricando judeus. Quer dizer, pondo frente à parede pessoas que, sem a perseguição e a suspeita, teriam sido, na maioria absoluta, ferventes católicos e muito úteis sujeitos de Portugal e do Império Português. Por outro lado, e isso se vê sobretudo nos escritos de caráter mercantilista que ele vai a escrever e sobretudo a dirigir ao rei João IV nos anos 40, o Padre Vieira vai chegar a propor o retorno dos judeus professantes, não só a integração dos cristãos novos, mas da diáspora sefardita de Amsterdão, de Rouen, de outros sítios, o retorno a Portugal, embora com uma situação similar à dos judeus na época em Roma, em Veneza, quer dizer, em guetos, mas o retorno de judeus praticantes, pondo assim, enfim, a expulsão dos judeus que teve lugar aqui em Portugal entre 1496 e 1497. Essas atividades que o Padre Vieira vai ter durante boa parte de sua vida, nos anos 40, por um lado, e sobretudo a partir dos anos 60, 70, onde ele até vai a conseguir a suspensão da Inquisição portuguesa por uns anos, mostrando que não é um tribunal justo, deu-lhe na historiografia o epíteto de filosemita. Eu só vou nomear dois especialistas que falaram dele dessa maneira, Arnaldo Nisquier, os dois brasileiros, e a professora Anita Nowinski. Eles têm descrito o Padre Vieira como um filosemita, quer dizer, um homem católico fervente, mas que via nos judeus e nos cristãos novos não um objeto de ódio e de prejuízos, mas uma maneira, uma ocasião de fraternizar com esses públicos de maneira diferente. Sem chegar até ali, temos outro grande pesquisador do mundo ibero-americano, mais especial, luso-parlante, que é o professor da Universidade de Yale, Stuart Schwartz, que ele tem falado da tolerância do Padre Vieira, também no respeitante aos judeus. A minha pequena contribuição não é de maneira nenhuma de obliterar ou de negar tudo isso, essa ideia, essa imagem, mas só mostrar como essa imagem foi feita na visão teológica e política do Padre Vieira, e foi feita, eu vou mostrar, de uma maneira dialética, que inclui entre si até preconceitos antijudaicos. De outra maneira, o Padre Vieira vai adotar certos clichês e certos estereotipos antijudaicos, mas para transformá-lo numa positividade
segundo uma visão dialética da sua história messiânica. Agora bem, os vieiristas ou não conhecem até que ponto as profecias do profeta Daniel e a estátua de Nabucodonosor são importantes na sua visão messiânica profética. Não é a ideia que vai chegar um quinto império e que vai ser através de um rei português que se vai a dar esse quinto império. Também os conhecedores humanos do Padre Vieira conhecem a sua pendente ou a sua inclinação milenarista. O Padre Vieira, é verdade, vai condenar o milenarismo clássico de Cerinto e de outros, mas a sua visão do Quinto Império, o que ele vai chamar na Clavis Prophetarum o reino de Cristo sobre a Terra, implica que a história é uma história que vai em evolução, que essa evolução é não só quantitativa, mas tem épocas diferentes, e vai ter uma última época, antes do fim do mundo, antes da vinda do anticristo, das forças do mal e do bem futuro. Essa época que no Apocalipse se vai chamar uma época de quase 1000 anos, onde o diabo e o mal vão estar aprisionados, que é uma época final da história humana, quer dizer, uma época na história, não depois da história, é uma época que, segundo o Padre Vieira, está por chegar e vai ser embandeirada pelo rei português, e Portugal assim vai ter um rol teológico messiânico como tiveram os hebreus na época bíblica. Eu aqui quero agregar que essa visão, onde Portugal tem essa vocação messiânica, claro, está muito, e também não estou a dizer nada de novo, profundamente influída pelas tropas de Bandarra, que Vieira vinha nele um verdadeiro profeta que elaborou essa visão cristã, essa visão milenarista, profética, messiânica, através de Portugal. E se vem aqui parte dos sonhos aqui do profeta de Bandarra, tem pelo menos 3 elementos que têm importância para o que eu vou já falar. Uma é a ideia que no fim do tempo, perto do fim do tempo, vão ser descobertas as 10 tribos perdidas de Israel, o reino de Israel, saberão vocês, no Antigo Testamento, foi dividido e depois os assírios espalharam as 10 das 12 tribos de Israel, e por isso que os descendentes que ficaram da tribo de Judá e de Benjamim se chamam judeus, mas o resto dos povos de Israel foram espalhados e vão a ser interpretados pelos profetas. Aqui tem vocês aqui no canto um dos extratos do profeta Isaías, dizendo que esses filhos de Israel espalhados da época assíria vão vir no final dos dias, vão a ser redescobertos no final dos dias, o que vai a dar o nascimento da tradição das 10 tribos perdidas de Israel e da ideia que um dos signos mais importantes do fim do tempo é a redescoberta dessas 10 tribos perdidas. Agora, esta é uma ideia que para o Padre Vieira é muito importante, eu já vou voltar, mas que também fora antes dele, no próprio Bandarra, vocês podem ver na coluna no meio, via ao tribo de Dan, etc., uma referência à eminente aparição das 10 tribos perdidas além do rio, além nos cantos da terra, não é? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto
E a ideia que eu já vou voltar a ela, que está, vocês veem no canto à vossa direita, que os judeus finalmente, nos fins dos tempos, se vão a fazer cristãos. E o que interessa a mim agora é o que vocês veem nos sonhos, nas trovas 82 e 83, onde aparece um diálogo muito curioso entre dois judeus que vêm a oferecer ajuda e dinheiro ao pastor, ao quem parece ser o rei, e por acaso o papa, depende a tradição, para ajudar a esta empresa de ordem imperial, se não global, de encontrar as 10 tribos perdidas, etc., etc. E o Padre Vieira, portanto, ele vai a harmonizar entre as trovas do Bandarra, entre o sonho de Nabucodonosor, do livro de Daniel, entre o Apocalipse, mas eu quero, sobretudo, lembrar o que para mim é fundamental na visão histórica do Padre Vieira, que é a importância de a Epístola de São Paulo aos Romanos, o capítulo 11, onde precisamente o apóstolo revela um mistério, que é o mistério de por que o povo eleito por Deus, o povo de Israel, não recebeu Cristo, e que isso quer dizer. Se vocês não se lembram, aqui eu lembro a vocês, utilizando a comparação com uma oliveira. Não é? São Paulo vai dizer: o povo de Israel é uma oliveira original, e por uma razão divina, por uma razão providencial, essa oliveira não frutificou, quer dizer, não aceitaram Jesus como a maioria deles, como o Messias já promovido nas escrituras judaicas, mas isso permitiu a gente não israelita, aos gentis, de adotar a Cristo, e, portanto, São Paulo compara isso a o que faz um jardineiro quando ele vai a enxertar com ramos de outros olivos, de olivos azambuios silvestres, no olivo original. E isso para dizer aos gentis, vocês não têm que ensoberbecer que vocês foram agora eleitos por Deus, e a maioria dos judeus que não reconhecem Cristo não. E que isso forma parte de um plano histórico divino de fraternização humana, que é através daquela alternação, uma alternação da eleição. No começo, o povo de Israel, os gentios, mas depois, no fim do tempo, e esses são os últimos versículos que vocês veem aqui, ao fim do tempo, Israel vai se salvar. Quando a maioria dos gentios vai a reconhecer Cristo, o povo de Israel vai se salvar, o que é geralmente interpretado na teologia cristã medieval, salvará a conversão. No fim dos dias, os judeus vão a se converter, sim, e portanto, tem aqui uma visão do mistério da história humana, De ali vem o interesse do Padre Vieira pelas tribos perdidas, porque o descobrimento das tribos perdidas, segundo sua visão profética da Bíblia, quer dizer, a Bíblia não só está dizendo coisas que aconteceram, mas é o livro de história da providência divina até o fim dos tempos. O descobrimento das tribos perdidas é uma condição sine qua non para chegar àquele final momento da humanidade, onde gentis e judeus vão ser cristãos e vão a confraternizar juntos. Vai ser o fim
da história, nesse último momento da história, que nós chamamos o milênio, mas o Padre Vieira chamava, às vezes, o Quinto Império ou o reino de Cristo sobre a Terra. E agora eu quero ir um passo mais para frente. Primeiro, para mostrar nos próprios escritos do Padre Vieira como a história desse mistério de Romanos, de São Paulo, nas epístolas dos Romanos. As citações que vou fazer da obra do Vieira são feitas a partir da extraordinária edição do professor José Eduardo Franco Pedro Calafate, dos Círculos de Leitores, portanto, a paginação vem dali. Eu leio muito rapidamente. Disse assim na sua apologia ao Padre Vieira: e como a providência divina tem reservado esta universal união para aquele tempo, em com que a sombra do mundo será obrada todo ele, necessário era que os ditos dois povos, assim o gentilício como o judaico, se conservassem perfeita e conhecidamente distintos, porque se já estivessem unidos e confusos, não se poderia obrar nem conhecer entre eles esta nova e maravilhosa união. Sim? Mais tarde, o Padre Vieira vai a comparar essa interação entre gentios e hebreus numa comédia humana. Leio nos último trecho, e assim como vemos nas representações das nossas comédias, que aquelas figuras que tenham dito o seu papel e não ao de tornar ao teatro, se despem logo, porém as outras, que ao de representar até o fim e conclusão da comédia, esperam com os mesmos vestidos e com as mesmas insígnias. Assim tem acontecido, se tem visto nesta grande comédia de Deus. A comédia de Deus, que é a interação entre judeus e gentios. Sim, primeiro os judeus foram eleitos por Deus, depois são os gentios que vão ser eleitos por Deus, mas, diz São Paulo, Deus não esqueceu o seu primeiro povo, e ao fim é uma comédia porque acaba bem, segundo ele. Judeus e gentios, crentes em Cristo, acabam a história juntos, nessa última etapa. Então, isso quer dizer que para o Padre Vieira tem uma necessidade de alternar a história da salvação humana. Quando eu escrevi estas coisas, uma especialista me disse, sim, mas o Padre Vieira é um jesuíta, muito sensível aos diferentes costumes dos amerindianos no Brasil e dos indianos e os chineses. É verdade, mas para ele tem uma dualidade primordial que vai além das diferenças, é uma dualidade de origem paulino, gentios e judeus. O resto são estas pessoas, estes caráteres nas comédias que aparecem e desaparecem. Mas os que ficam na história de Deus, na história da providência, são estes dois que ele chama povo. Agora, aqui, então, a pergunta, se tem aqui uma comédia, um rol para gentil e judeus, que acontece com os judeus antes do Quinto Império, antes do momento que eles se vão a converter. Qual é o seu rol histórico providencial? São Paulo não fala disso. São Paulo diz, compara, portanto, aqueles judeus que na sua maioria não aceitaram Cristo, como aquelas ramas do oliveiro que foram talhadas e que o jardineiro pôs no canto, no chão, com a esperança e o futuro que, no futuro,
essas folhas vão a se renascer. Mas, segundo a interpretação messiânica, histórica do Padre Vieira, e em isso é muito diferente até a posição de São Agostinho, mesmo os judeus que não reconheceram Cristo, mesmo eles cumprem uma função positiva na história da humanidade, na história da providência, embora que uma função ambivalente, como já vou falar. Eu lembro que, segundo Santo Agostinho, que é o grande teólogo também do lugar dos judeus praticantes no mundo cristão ocidental, para Santo Agostinho está proibido de matar ou assassinar judeus ou de converter à força. Primeiro, a conversão tem que ser voluntária, e segundo, nos Salmos, interpretando os Salmos, Agostinho vai a desenvolver a sua teologia do judeu como testemunha da verdade cristã. Quer dizer que a vida miserável da diáspora, de perseguição do povo judaico, está mostrando a veracidade das profecias cristãs. O Padre Vieira vai mais além disso, pela sua visão profética do Antigo e do Novo Testamento. E ele vai finalmente a dizer que mesmo os judeus que não recebem Cristo, mas até os cristãos novos, que você não sabe se todos eles são bons cristãos ou alguns judaizantes, pelo menos têm uma função. E essa função é ajudar ao progresso do cristianismo através, sobretudo, de Portugal e do Império Português, mas, sobretudo, através da área econômica. O Padre Vieira vai utilizar, aqui vocês podem ver, em vermelho, sobretudo, a expressão cobiça, a cobiça. A cobiça. Agora, a cobiça, quer dizer, a vontade de ter dinheiro, fazer dinheiro e tal, é um pecado. É um pecado no cristianismo e também no judaísmo, devo dizer. Mas ele utiliza esse estereótipo dos judeus como mercadores, dos judeus como pessoas que gostam muito de fazer dinheiro e de ter proveito da vida terrenal, não como fator negativo, mas como um fator dialético do progresso histórico, no sentido que o comércio, a vontade de ir além para buscar mercados, ouro, sei lá, sedas, especiarias, traz consigo a difusão da fé. Aqui, na história do futuro, ele vai dizer como os judeus já na antiguidade, na época babilônia, e muito antes, vão ter uma diáspora, e para Antônio Vieira é parte da providência de Deus. Quer dizer, o facto que os judeus queiram ser mercadores, inconscientemente ou conscientemente, traz consigo que eles se instalam em colônias no mundo inteiro e vão a trazer a ideia do Deus verdadeiro e único. Quer dizer, segundo o Padre Vieira, essa cobiça que tem um interesse muito terreal e até egoísta, finalmente cumpre com uma função altruísta, no sentido que você traz a fé de Israel a outros povos. Ele mostra, citando Filão de Alexandria, Flávio Josefo e outros, que assim, antes da vinda de Cristo, os judeus espalhados no mundo já estavam preparando o terreno para o Evangelho. Isso se vê também nos textos
de caráter mercantil, que são muito mais conhecidos, tem muitas edições, como a proposta ao João IV, sobre como fazer sair Portugal da crise depois da restauração dinástica. São esses textos de caráter mercantil que, em geral, são interpretados de uma maneira puramente de razão de Estado. Ok, tem os cristãos novos, tem os parentes sefarditas em Amsterdão, Hamburgo, que têm sucesso, muitos deles, que diz o padre Vieira, a Sua Majestade João IV, se você quer que Portugal seja viável, você tem que ativizar também economicamente o país. Então, como fazer? Você tem que trazer de novo os judeus a Portugal ou moderar a perseguição contra os cristãos novos, porque os cristãos novos são a classe burguesa, são a classe ativa. Agora, em geral, os especialistas têm interpretado nessa clave estes memoriais que o padre Vieira vai escrever nos anos 40 e começo de 50. Mas, na realidade, se nós lembramos o que já estamos falando, por detrás da consideração política e econômica tem uma consideração providencial. A ideia que o comércio é um fator determinante para espalhar o evangelho. E neste caso, em dois sentidos. O padre Vieira vai dizer, se nós moderamos a perseguição de cristãos novos, que são católicos, vamos a permitir a sua integração total. Se nós permitimos aqueles que fugiram e retornaram ao judaísmo e abrimos as portas, a maioria deles vão acabar católicos. E, ao mesmo tempo, com o seu dinamismo econômico e empresarial, vão trazer a Portugal a poder ter a sua função, que para o padre Vieira e outros foi declarada na Batalha de Ourique já. Quer dizer, trazer Cristo ao mundo inteiro. Por quê? Porque sem mercadores não há naus. Sem naus não há missioneiros. Sem império, sem logística, não tem evangelização. Portanto, até estes escritos têm essa ideia, segundo a qual nos judeus tem essa cobiça, que finalmente, se bem parece ser um defeito, na história do tempo, na providência, é o motor de progresso histórico e, portanto, de progresso religioso. Olhe bem que até o padre Vieira, ele vai dizer em várias ocasiões, aqui traz só um caso da chave dos profetas, que vai dizer que até os portugueses mesmos, os não cristãos novos, os judeus, que foi que permite a Portugal, sobretudo na época de Dom Manuel, chegar à sua máxima expansão e missão? A ambição. A ambição. A maioria não foi para evangelizar, a maioria foi para fazer dinheiro, não é? Mas para o padre Vieira, isso não está tão mal. Não está tão mal se se vê não só de uma maneira pontual, mas de uma maneira providencial. Se se vê a longo prazo, é uma maneira dialética de avançar a história. Porque é através dessa ambição que vão a se estabelecer o padroado e vai se estabelecer a missão e a difusão do cristianismo. Finalmente, na visão dos fins dos tempos, e aqui
eu volto à questão das 10 tribos de Israel, que para ele é um sine qua non para chegar ao quinto império, ao reino de Cristo na Terra. Ele diz, na sua defesa diante os inquisidores, diz que no fim, perto do quinto império, há de aparecer os 10 tribos de Israel que estão ocultos em terras incógnitas, e se hão de converter todos os judeus, quer dizer, não só as 10 tribos, mas em geral, no fim do tempo, segundo São Paulo, e todo Israel será salvo, que já vimos em Romanos 11, e aqui vejam bem o que ele vai salientar em várias ocasiões. E há de haver neles maiores santos que os da lei velha, e muito semelhantes aos da primitiva igreja, que são grandes zeladores e pregadores da lei de Cristo. Finalmente, nessa visão dialética da história, os judeus, que ele diz, têm a cobiça, mas a cobiça é uma energia, é uma força, que no fim do tempo se vai transformar do material ao espiritual. Quer dizer, sim, eles agora são mercadores, têm a cobiça, essa vontade, se diria em linguagem spinoziana, conatus, de expansão de si, mas essa energia, de facto, se canaliza também, e se vai canalizar de uma maneira espiritual, porque no fim de tempo, esses judeus que vão se converter vão ser ainda mais fiéis que os velhos cristãos, que os gentios. Como na época primitiva, como na igreja primitiva que foi constituída por judeus na sua maior parte. Portanto, tem aqui uma visão dialética também na maneira do Padre Vieira perceber entre o espiritual e o material. O material em si é ruim, mas o material visto no tempo é um fator é um motor de progresso, um motor de poder, um motor dialético que pode chegar ao bem. E finalmente, na Chave dos Profetas, que tem um dos trechos mais ousados do Padre Vieira, e isso tem a ver com a sua visão profética, a sua leitura profética do Antigo e do Novo Testamento, é que o profeta Ezequiel, ele diz nas suas escrituras que tem uma profecia, e a profecia que vai ter um templo. E esse templo vai ser muitas vezes interpretado, não tem nada a ver com o segundo templo de Jerusalém, mas é um terceiro templo. Agora, Santo Agostinho e outros padres da igreja neutralizaram estas passagens e deram uma interpretação alegórica às profecias de Ezequiel. Mas a visão messiânica do Padre Vieira não é assim. Porque ele, como já diz, ele vê na Bíblia, vê a história do futuro. Ele vê coisas assim. Tem uma profecia, tem que se cumprir de uma maneira ou outra. Agora, tem duas profecias, pelo menos. Tem uma, a de São Paulo, o mistério. Todo mundo vai ser cristão, ou boa parte da gente. E os judeus vão a se converter. Isso por um lado. Mas tem por outro lado. As 10 tribos perdidas vão a ser descobertas e o templo de Jerusalém vai ser refeito. O Padre Vieira junta as duas, ou as três. Sim, sim, sim. Quer dizer, se os judeus vão conhecer Cristo, se as 10 tribos perdidas vão também a se converter, mas o templo de Jerusalém vai ser finalmente edificado. É o que aparece no livro terceiro da Chave dos Profetas, que é um livro extremamente ousado, e o próprio Padre Vieira, ele confessa que é uma coisa muito sensível nos teólogos cristãos.
Agora, o que é interessante, se nós comparamos isso com outras visões milenaristas naquela altura, sobretudo no mundo protestante, que eu não vou falar, é que o Padre Vieira, por um lado, tem em comum com essas leituras protestantes milenaristas, que para ele, os judeus no Quinto Império, ou na última época da história, vão a voltar à Terra Prometida, vão a erigir em Jerusalém o templo, só que para o Padre Vieira, entanto, que cristãos. O Padre Vieira vai falar que no templo de Jerusalém de Ezequiel, provavelmente se vão a fazer a Eucaristia. É um sincretismo judeu-cristão. E agora o Padre Vieira tem que explicar aos leitores como conciliar, portanto, o Templo de Jerusalém com a ideia cristã respondida, e já acabo, que a lei mosaica caducou depois da vinda de Cristo. Então ele diz, não, eles vão ser judeu-cristãos. Sim? Quer dizer, Templo de Jerusalém, sacerdotes, mas não fazer as cerimônias necessariamente como ontem, embora ele duvida, mas vai ser na glória de Cristo. E ele fundamenta porque é necessário, ali no futuro na história, no Quinto Império, ou na última época da história, que os judeus cristãos tenham um templo de Israel. Por conseguinte, ele diz, parece que é mister que seja auxiliados pelas próprias coisas sensíveis colocadas diante da sua vista, a fim de, mediante os seus próprios ritos, os ritos do templo, mais facilmente poder acostumar-se e encaminhar-se à perfeição cristã, conduzindo-o e guiando-o como a meninos de escola, à mão da mestra igreja, e como uma vara aplicada à imagem, apontando-lhe em toda a parte para o ponto em questão. Acresce o imemorial costume de uma raça, ele está falando dos judeus, habituada a ser ensinada por Deus unicamente através de sinais exteriores e sensíveis. Em fim de contas, para os judeus cristãos do Quinto Império, do final, antes da vinda do Anticristo, se deveria de ter um sítio onde eles podem ser cristãos, mas com a sua própria idiosincrasia judaica. E qual é a idiosincrasia judaica? Que foram ensinados com sinais exteriores por Deus. Quer dizer, com a materialidade. Eu não tenho que explicar que como essa ideia de cobiça, a materialidade, a associação do judaísmo e do cumprimento da lei com a materialidade é um topos antijudaico muito clássico, não é? Tem que ter a circuncisão no coração e não no prepúcio, etc., etc., não é? E aqui temos então, e aqui acabo, um retrato muito mais complexo do Padre Vieira e os cristãos, os novos e judeus, de um filosemitismo que é complexo porque ele se construi de uma maneira dialética, utilizando pressupostos e elementos que na altura em Portugal e fora dela estavam partilhados pelos inimigos dos cristãos novos e dos judeus, só que o Padre Vieira não cancela esses estereotipos, mas transforma-los em ensinos positivos que podem harmonizar com a cristandade. E, portanto, temos aqui uma sensibilidade judeo-cristã no Padre Vieira que é muito interessante. E eu acho que fazem muito pensar aqueles de vocês que conhecem a toda uma série de visões que têm hoje as igrejas cristãs, muitas delas no mundo depois do Vaticano II,
de não só de aproximar-se ao judaísmo depois do Holocausto, da perseguição, de encontrar as raízes comuns de judeus e cristãos, mas até alguns deles, eles procuram dizer, ok, a lei judaica não tem já não traz salvação, por acaso, mas se pode tolerar como uma maneira cultural dos judeus que creem em Cristo de poder fazê-lo dessa maneira. Nesse sentido, o Padre Vieira é mais complexo, mas é mais radical. Muito obrigado.